Alguém pedindo para entrar? Não? Cauã. Bom dia. Bom dia, Juan. Se espera. Pessoal, estou de maneira formal, a aula já está sendo gravada. Tem várias pessoas querendo entrar aqui. Colher a todos, né? Iniciamos agora esse segundo bimestre. E nesse segundo bimestre nós vamos partir do caderno do aluno, né? Vou colocar o texto aqui para vocês. Agora ele aparece. Acho que a numeração da página não está certa. Deixa eu só conferir. É 153. 153. É grande esse texto. Não. 153 a 157. Só arrumar aqui. Vocês estão vendo a tela do PowerPoint? Sim, senhor. Muito bem, muito obrigado. Então, hoje nós vamos introduzir a chamada teoria do indivíduo, né? que nós temos como base até mesmo o princípio da individuação, é quando cada um é cada um, e aí tem que ser respeitado no Brasil, desde a sua concepção, ou mesmo no Brasil e em outros países, através daquilo que nós já discutimos delongadamente ano passado, mas nunca é perdido relembrar a ideia de direitos constitutivos e deveres a partir da jurisdição, né, de uma federação, de um país, através da sua participação, né, como cidadão. Agora, pessoa, cidadão, o nosso nome pessoal, tudo isso são derivações do que nós chamamos de indivíduo. O indivíduo é aquele, né, que faz parte, que está inserido num conjunto de situações ímpares, né, um conjunto de situações singulares, né, do que um filósofo do período medieval, chamado Duns Scotus, chamaria de ipseidade, ou seja, a nossa singularidade. E nesse sentido, sem somente ser, nós temos todos os nossos direitos garantidos. Né? E aí, nas funções ou nos papéis sociais que nós chamamos de cidadão, né? De professor, de engenheiro, né? Até mesmo de pessoa humana e jurídica, sendo portadores de CPF. Então, nós vamos utilizar, então, o caderno do aluno, páginas 153 e 157. Esses dois tópicos aqui, não. E eu vou mostrar para vocês um site, daqui a pouco, de uma proposta de atividade. Hoje,
Eu vou apresentar o texto do Caderno do Aluno, ele fala em 3 autores. Então, eu vou utilizar, é um dos vídeos mais acessados que eu tenho na internet, né? A aula do ano passado, eu tenho uma aula sobre John Locke, Jeremy Bentham e Stuart Mill. São os 3 autores que o Caderno do Aluno apresenta para que nós discutamos, né, e diferenciamos individualidade, singularidade, subjetividade, individualismo. Então, são algumas palavras importantes para iniciarmos esse nosso debate, né? Habilidade, então, é identificar essas diferentes concepções de indivíduo, subjetividades e processos sociais de interação, sejam eles otimistas ou pessimistas. Então, em outras palavras, qual é a temática principal de hoje? É estudar o indivíduo. Quem é o indivíduo, né? Como esse indivíduo se comporta na sociedade e como brotou mesmo, Reginaldo. Seja bem-vindo sempre. E como a individualidade ela se manifesta na coletividade, né? O Caderno do Aluno, ele apresenta para vocês, quem já pegou, quem não pegou ainda tem na escola, tá? No domínio público, as fisionomias dos filósofos, né? Do John Locke, que é um filósofo empirista, escreveu um ensaio sobre o entendimento humano. Também ele tem uma teoria, né, de que nós nascemos com um intelecto tal qual uma folha em branco e que a experiência, cada experiência no mundo vai completar, vai nos dar uma ideia. Então ele é muito atento à sensoriedade, às sensações, né, a importância que se tem nas pontas dos dedos ou no aferir dos nossos sentidos. O Jeremy Bentham, né, o Jeremy Bentham, ele é interessante, ele tem um conceito que eu gosto muito, ele faz parte também do período moderno, e ele, a um certo momento, ele, estudando o sistema prisional, ele propôs a ideia de um panóptico. Então, vamos pegar os 2 conceitos. Pan, em grego, tudo, ótico, olhar e ver tudo. O olhar totalizador. E esse panóptico, ele é percebido como uma torre central de um sistema prisional. E essa torre central do sistema prisional, ela faria com que a segurança do presídio estivesse toda ela resguardada por esse olhar de 360 graus que tudo vê. Tempos mais tarde, né, o Michel Foucault, ele vai também estudar esse conceito e vai dizer que o panóptico não está somente no sistema prisional. O panóptico está na família, o panóptico está na escola. Sempre tem pessoas nos vigiando. O panóptico está no... o panóptico, se a gente pudesse hoje traduzi-lo, ele seria aquele olhinho do BBB. Né? Todo mundo quer dar uma olhadinha na casa. Né? Todo mundo quer dar uma olhadinha na vida dos outros. Todo mundo quer, né? Às vezes a gente precisa comprar 7 gatos, dá para as pessoas cuidarem, para deixar de cuidar da nossa vida. As pessoas gostam de cuidar da nossa individualidade, do nosso jeito de ser. Né? E elas gostam exatamente porque
elas querem que nós vivamos um certo padrão. Então, existe uma tensão aí entre o padrão que a sociedade impõe, e eu não estou dizendo que o padrão é o certo. Lembra que no primeiro bimestre nós estudamos ética e moral. A moral, ela dispõe os costumes, por exemplo, de um grupo social, de uma sociedade. Esse ethos cultural, esse jeito de ser de cada um, ele não pode ser comparado e dizer este grupo está certo e este grupo não está certo. É aquilo que acontece, por exemplo, quando a gente adentra na individualidade sobre as escolhas de opções de sexualidade. Nós temos uma tradição cultural cristã, que é judaica cristã, que é bimilenar, e que diz que é uma atrocidade, né, que é algo extremamente errado, distorcido e até antinatural, que alguém escolha viver, né, ter a sua opção sexual diferentemente do padrão de uma cultura. Então isso tudo está dentro desse panóptico, ou seja, desse olhar totalizador. E nós estamos a todo momento sendo vigiados. Então, aquela conversa que nós temos com a namorada, com o namorado, aquela mensagem que a gente manda para o amigo, para a amiga, mesmo que a gente apague, mesmo que a gente, né, apague do celular, apague do drive, apague da memória, da lixeira, alguém viu, alguém ouviu, alguém sabe. E para ter acesso a essas informações, se acontecer alguma situação muito grave na perspectiva social, é preciso que a justiça dê autorização para recuperar esse material, que a priori, mesmo que alguém, quando eu digo alguém, esse alguém, ele pode ser alguém instituição, né? Não alguém indivíduo, esse alguém é genérico, ele possa acessar aquilo que aquilo que nós escrevemos, falamos, printamos ou tiramos foto em algum momento. Então é muito complicado falar de individualidade no mundo todo vigiado, no mundo todo big brotherizado. Não sei se a palavra mais correta seria essa, onde as pessoas têm interesse de olhar, de se comparar, e de impor padrões, e de criticar comportamentos não postos a par com o padrão, e o caderno do aluno, ele vai começar exatamente nos perguntando isso: como podemos nos reconhecer como indivíduos? Como que nós podemos, portanto, nos reconhecer como indivíduos? E nesse sentido, a primeira coisa que é dita é: distinção em relação ao único, mas guarda condições de semelhança que permitem os outros reconhecer. Quer dizer, quando eu me reconheço como indivíduo, também tenho que dar o direito ao outro de manter a sua subjetividade. Aquilo que é, como é, o que pensa, seus valores. Por isso, então, primeiro estuda a moralidade. Se estuda os sistemas de valoração diferenciados apenas, às vezes, no microespaço, no microcosmo, num bairro de comunidade. Mas também, ao mesmo tempo, a individualidade, a subjetividade, é a memória constante do nosso eu. Quem que é cada um de nós? Quem somos nós? Nós somos, a nossa história é aquilo que nós temos de memória de nós. Então, o Fernando Pessoa, o grande poeta português, vai dizer o seguinte: olha, vou pegar o primeiro nome que está aqui do meu lado no quadradinho. Com licença, Rafael Taissei. O Rafael Taissei não é o que ele acha que ele é. Não é só. Mas também ele não é o que todos os outros que conhecem ele dizem que ele é. Então, quem ele é? Na fala do poeta português Fernando Pessoa, o Rafael e cada um de nós somos o intervalo. E o que é o intervalo?
O intervalo é exatamente, o intervalo é exatamente o que eu acho de mim com aquilo que acham de mim. Isso sou eu. Isso somos nós. E nesse momento da memória de quem somos nós, entre o que eu acho que eu sou e o que as pessoas dizem que eu sou, aí nasce a nossa individualidade, a nossa subjetividade. Tem muita gente, e aí, vocês que são bem mais jovens, não se interajam, não creiam que você seja somente aquilo que você acha que é, porque você não é. Também não deu direito a ninguém de dizer aquilo que vocês são, somente. Porque nós somos, de certa forma, nós irradiamos o nosso eu para o outro. E nós, quando irradiamos o nosso eu para o outro, é preciso que o outro também entenda a radiação do nosso eu. Quem somos, como somos, o que gostamos, o que não gostamos. Fique pontuado exatamente todas as nossas modulações, né, subjetivas. Então, nós temos uma unidade de consciência. Né? E aí, eu comento o último autor, que é o John Stuart Mill, que ele vai um pouco na linha do William James, pragmatismo. Né? E é uma característica também do nosso mundo. Se uma das características do nosso mundo contemporâneo é, Ana, nós somos, porque na verdade o verbo ser, estar, quase todas as análises de linguagem, eles são coadjuvantes, né? Então, por exemplo, você pega o texto bíblico e a tradução é metafísica, né? Eu sou aquele que sou, teria dito Deus. Mas, na verdade, em hebraico ele diz eu estou, porque em hebraico não tem o verbo ser, somente o verbo estar. Então, Deus está. Nós somos na medida em que cada vez que nós somos é uma novidade. Não existe um ser constante, permanente, imutável, né, irreparável, irredutível. Entendeu, Ana? Nós, então, nesse sentido também nós estamos. Eu estou feliz por este motivo. Às vezes, nós temos uma euforia, que é uma densidade grande de felicidade, e aí quando essa euforia abaixa, a gente volta para o estado, os nossos hormônios voltam ao normal, a nossa adrenalina, a gente acha que a gente está numa bad, a gente está um pouco triste, na verdade a gente está normal, é que a gente sentiu, né, mais euforia, mais adrenalina, né, todos os componentes químicos e biológicos dentro de nós, fez com que aquele evento social mexesse com a profundidade do meu eu. Então, ao mesmo tempo que nós somos numa ipseidade. De novo, o que é essa palavra? Numa singularidade. Naquele momento, eu sou isso. Então, eu acredito que seja mais conveniente dizer que nós sempre estamos bem, né? O francês, ele passa e é engraçado, tem uma conversa, ele pergunta, ça va? O outro responde, ça. E o outro, ça? Ça va. Ou seja, como vai? O outro, ça, vou indo. E o outro, ça va, vou indo também. Quer dizer, ça va, ça va. Ça va, ça va. Ou seja, essa brincadeira de palavras, o francês acaba se comunicando de modo perfeito. Como que você vai? Eu vou bem. E você? Vou bem também. Então, esse estar bem, esse estar é sempre uma consciência da individualidade no momento que o Stuart Mill vai dizer pragmático, que é a característica do mundo. O que é o pragmático? É o momento da utilidade. Quem de nós já não sentiu sendo usado por outra pessoa? E é uma sensação terrível, né? Uma sensação de ser usado pelo outro, uma sensação, uma sensação de ser um objeto, uma sensação
de ser descartável. E eu não digo somente numa relação mais de afeto ou de intimidade. Eu estou falando em qualquer situação em que você percebe, e isso está presente na sociedade contemporânea, que, né, o Noam Chomsky vai dizer o seguinte, que existe uma teoria da liquidez. As relações são líquidas, elas não têm nem durabilidade. O outro vale o quanto de coisa ele pode me fazer, o quanto de valor ele pode agregar à minha vida. Então, a descartabilidade humana, e isso está presente, por exemplo, a primeira teoria, a teoria da individuação. Né? O que é a teoria da individuação? A teoria da individuação é quando um ente deixa de ser com e passa a ser nele. Ou, em outras palavras, deixa de ser com e passa a ser em si. Ser com e ser em si. Todos vocês são ser em si. Todos. Consciência de si, memória de si, historicidade, criticidade. É claro que nós temos dependências, nós não somos ilhas. Somos seres em construção, seres em relação, mas somos seres em si. Quando somos seres com, nós não estamos em nós. E isso acontece desde a concepção até mesmo no relacionamento de profunda e extrema dependência. Quando eu só consigo ser eu com alguém. Eu não consigo me ver sem fulano, beltrano, sem isso ou sem aquilo. Nós vamos perdendo a nossa consciência de nós. Nós vamos perdendo a consciência de si. Então, a consciência de si, ela é construída a partir do momento em que nós conseguimos nos tornar indivíduos, nos individualizamos, nos subjetivizamos. Ou seja, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu tenho que fazer, quais são os meus valores, o que eu tenho dificuldade, qual é o meu ponto fraco. E a individuação, ela diz respeito ao ser com a mãe, onde não há uma diferença entre o feto, ainda aquela célula embrionária, e a mãe, e naquele momento em que há a individuação. Esse ente não é mais a mãe. E se ele não é mais a mãe, mesmo que juridicamente eu não diga que ele é uma vida, que ele seja uma pessoa, que ele é uma individuação. E aí eu acredito que nós não podemos mais interferir no processo dele. Bem, na verdade, e é difícil dizer, a ciência tem a dificuldade. Teorias, né, a teoria ela existe para ser refutada. Né? Já diria Karl Popper, né, a teoria existe para ser refutada, para ser superada. Ou Thomas Kuhn, para se quebrar o paradigma. Mas a teoria da individuação, ela acontece na individuação do nosso ser, que se expande e vai se tornando cada vez mais o que nós somos. Volta à definição que eu falei do Rafael e que serve para todos nós. Nós somos o intervalo entre aquilo que eu acho que eu sou e o que os outros dizem que é. Eu não preciso aceitar tudo que os outros dizem, mas muita coisa que os outros dizem diz respeito a mim. Não tudo, alguma coisa. E nem tudo que eu acho que eu sou seja uma verdade. Apesar de eu me conhecer muito mais que os outros. Mas os outros me conhecem por aquilo que eu sou na sociedade. Como nenhum de nós, né, até que se prove ao contrário, é extremamente um doente, um, um, um ente patológico social, o que nós demonstramos é aquilo que nós somos.
aquilo que nós estamos naquele momento. Então, nesse sentido, né, é preciso, numa densidade ontológica, né, numa densidade do ser, buscar a nossa realização, a nossa felicidade, né, e outras características importantes, né? Vocês vão encontrar essas informações na, na página 154, né? Que é um pouco projeto de vida, né? Fazer uma análise autobiográfica, baseando-se em fatos reais ou ficcional, em que eventos relacionados. É uma coisa interessante, né? O Santo Agostinho, que nós estudamos ano passado, não sei se vocês lembram disso, no terceiro bimestre, com o livro As Confissões, nós temos uma atividade, sobretudo proposta pelos jesuítas, e Agostinho dá para perceber ali na sua obra, chamada antropografia, a partir de uma teografia. Ou seja, olhar a nossa vida a partir de uma linha. Escrever a nossa vida nessa linha. Então você tem aí 16, 17 anos. Vamos supor que isso aqui seja a linha. Aonde está o meu óculos, o meu nariz? Ó, na parte de cima, você vai marcar aqui, ó, o dia que você nasceu. Então, eu nasci dia 13 de abril de 1978. Está aqui, ó, esse ponto aqui. Bem, qual que é a primeira coisa importante na minha vida? 30 de abril de 1978. Eu fui batizado. Eu não lembro, mas eu tenho o documento, então eu sei que eu fui batizado. Tá. A pergunta: qual é a primeira memória que você tem da vida? Alguém gostaria de falar? Posso falar? Pode, claro. Eu tinha acabado de acordar, aí eu levantei da cama e fui até minha mãe na cozinha. E perguntei qual era o nome dela e o do meu pai. Ô, Felipe, você lembra qual era a sua idade? Ah, eu tinha uns 3 anos, eu acho, 2, alguma coisa assim. Certo. Antes disso, você não tem memória de nada. Que eu. Que. Não, essa é a primeira coisa que veio na minha cabeça, da primeira coisa que eu lembro. Certo. Então, você tem uma memória boa, porque você lembra de levantar, você lembra de andar, você lembra de ir ao encontro, você lembra de perguntar os nomes. É uma memória bem extensa. Antes disso, você não Sim. tem nenhuma vagueza de cenas, também não tem nada disso. Não. Ok. Eu não lembro de nada. Tô Eu chocada. estou esquecida. Eu tô tentando pensar aqui. Duas, Mas mas eu assim, lembro depois disso. Que aconteceu Jennifer e depois. Bruna, tentem buscar uma primeira memória da vida. Eu não estou falando que é da infância, da vida. É claro que tem que ser na infância, mas qual é a primeira memória que vem? Porque essa primeira memória é a memória da individualidade, né? A memória da independência a gente não vai ter. A nossa independência enquanto ser é quando, no primeiro momento, a gente já não quer mais que o papai e a mamãe façam a nossa higiene, limpe o nosso bumbum, por exemplo. E isso já é um vestígio grande de independência. Eu já começo a me entender, eu já começo a criar uma certa vergonha. A minha filha tem 6 anos, ela pede para eu ajudá-la ainda, mas eu já percebo a vergonha, porque ela tem consciência dela, do corpo dela, da história dela, né? A Ana Carolina colocou que eu lembro de quando não tinha nenhum ano. Opa! Estava no colo do meu pai. Ô, Ana, você lembra da cena, isso, né? Legal. Ó, da sensação. Entendi. Da sensação. Isso que você está reportando para nós é a consciência da individuação, da individualidade, da subjetividade, da ipseidade, do que nós somos. Do que nós somos. Alguém mais gostaria de fazer uma remissão à primeira memória que tem da vida? Porque essa.
Ou pode falar. Eu acredito ser a minha primeira memória da minha vida e tudo foi. Assim, o que eu me lembro foi quando eu tava, acho que no berço, na minha cama, e tava babado do meu lado, mas tava tudo escuro em volta. É a única coisa que eu lembro. Minha mãe falou. Eu tinha menos de 6 anos, eu acho. Entendi, João. Muito bem. Eu não me lembro bem porque tava tudo escuro no quarto, só lembro a porta e a luz do corredor. Eu só lembro disso. Entendi. Tayla, minha primeira memória foi meu aniversário de 3 anos. Legal? Uma coisa interessante entre a primeira e a segunda socialização é a nossa ida para a escola. Bem, no meu tempo, nós fazíamos prezinho. Prezinho era uma horinha. No meu caso, era na própria igreja, ali onde eu ia na missa. Então, não tinha essa consciência do distanciamento da família, ou seja, da primeira socialização. Depois, quando você vai para a escola, que é o corte mesmo, né? Eu estou sozinho agora. Agora ferrou. Sou eu e um monte de gente desconhecida. Gente, riam, olha essa memória. Eu tinha 7 anos, sentava na terceira carteira da fileira do meio. Ali, pequeno Rodriguinho, olhando. A professora chamava Dona Marcele, e nós estávamos sendo alfabetizados na cartilha, Caminho Suave, e estudando a lição da cegonha. A lição da cegonha era diferente. Você tinha a lição do camelo, que todo mundo queria estudar, nós éramos todos bobinhos. Por quê? A lição do camelo era o cacocu. E todo mundo gostava de falar cu. Às vezes a gente era bobo só para falar isso, entendeu? A lição do camelo era cacocu. Então a gente fazia frases com o K. A Jennifer, a minha primeira memória, que nunca esqueço, é do meu avô, levando para ver cabritas que tinha na rua e me dando dinheiro quando voltamos para casa. Muito bem, Jennifer. E nós estudando, né, já tinha passado a lição do camelo, aí veio a lição da cegonha, que era Ceci. Ceci. E eu sempre via os colegas irem ao lixo para apontar o lápis. Não é que nem vocês que apontam, desculpa, né? Mas vocês apontam o lápis na carteira, joga, né? Hoje em dia o jovem. Não, antigamente nós levantávamos, pedia licença, levantávamos, ia até o lixo e apontava o lápis no lixo e voltava para a carteira. Só que eu não sabia disso. Eu não sabia que apontava lápis, eu não sabia nem que era apontador. Eu só sabia que muitos jovens, muitas crianças levantavam e iam ao lixo. Eu ficava observando aquilo. E eu não conversava com ninguém. Aí do meu lado havia um colega, na carteira do lado. Eu falei assim, o que será que aqueles meninos fazem no lixo? Ele falou, não. Jamais malandrão, o Edson, o nome dele, ele disse assim, quando quebra o lápis, a gente vai lá apontar. Aí a minha mãe apontava o lápis com uma faquinha. Né? Ela pegava uma faquinha lá em casa e meu lápis nunca quebrava a ponta. Já fiz isso, O só que grafite, com tesoura. Eu já fiz isso com o negócio do apontador. Eu quebrava o apontador pra fazer isso. gente, na verdade, o lápis antigamente era uma árvore. Não quebrava aquilo de jeito nenhum, gente. E eu falei assim, como que eu vou apontar no lápis? Já sei, vou quebrar a ponta dele. Só que o meu medo era de alguém ver eu quebrando a ponta do lápis. Aí eu falei assim, vou quebrar o lápis, a ponta do lápis no chão. Aí eu abaixei, apertei a ponta do lápis no chão e quebrei. Pá! Quebrei a ponta do lápis. Fui até o lixo, sem apontador, e fiquei lá parado, olhando para o lixo, para a lousa e para o lápis quebrado. E pensando, como que aponta isso? Onde aponta? Pensando. Até que se levantou um rapaz, um jovenzinho, chamado Alex, que hoje é instrutor de CFC, né? De condutor de carro.
ele é professor que dá aula sobre o livro que o pessoal estuda. Eu reencontrei ele depois. Não, essa memória já é... Eu tenho memória anterior a isso. Mas eu estou contando essa história que ela é muito engraçada. Aí ele trouxe um capacetinho que era um apontador. Ele falou, você está precisando, coleguinha? Eu falei, estou. Eu falei para ele, como usa? Ele falou, coloca o lápis e gira. Aí eu coloquei o lápis, apontei, quebrou de novo, apontei, não sabia apontar, apontei, aí o lápis ficou bom. Ele falou, deu certo agora. Aí eu abri o capacete, joguei o lixo fora, devolvi para ele, sentei e fiquei morrendo de vergonha, né? Porque, gente, eu não tinha a menor noção do que fazia perto do lixo e com o que apontava. Mas é uma memória que eu conto para vocês que parece que está acontecendo aqui do meu lado, né? E essa sensação, né, eu estou falando da escola, porque ela é um outro estalo da individualidade. Quando a minha mãe deixou na escola e falou assim, antigamente a escola era 4h30. Você entrava às 8, saía às 11h30. Entrava às 7, saía às 11h30. 7 da manhã às 11h30. Depois eu venho te buscar. Aí você vê sua mãe indo embora, você com 6 para 7 anos, e você olha aquela puta escola, e agora? Como foi vocês? Como foi a experiência de, de sentir-se sozinho na escola? Nossa, professor, eu nem liguei. Você Não, acredita? Minha mãe falou assim, mas, minha mãe achou que ela ia me levar e eu ia, tipo, chorar. Ou qualquer coisa. No mas, prézinho, né? antes, Tinha 6 anos. mas antes disso você nunca tinha ficado sozinha sem ela. Não que eu me lembre, né? Não Beleza. sei. Não Não, lembro. eu também não Só que chorei, ela, mas a sensação de estar sozinha, de boa? ela disse assim que ela foi me levar lá no prézinho, né? Acho que eu tinha 6 anos. Aí ela falou assim que ela tava lá, né? Falei, meu Deus, ela vai chorar, que não sei o quê. Eu só falei, tchau, mãe. E entrei pra dentro, bem plena. Desapegada. Assim, ela Totalmente. assim que eu entrei lá bem plena e eu converso com gente que eu estudei no prézinho até hoje. Muito Professor, bem. eu também fui assim. Minha mãe falou que ela foi o caminho inteiro falando pra mim que ela ia voltar pra buscar eu, não sei o quê. Só que aí chegou na porta da escola, eu dei tchau pra ela e entrei. A minha filha tá, olha só, Milena, a minha filha está na escola desde os 2 anos. Escolinha, 2, 3, 4 anos. Agora ela está no primeiro ano, 6 anos. Até hoje ela pergunta quando a gente leva se a gente vai buscá-la. Você vai vir me buscar? Eu falei, claro que eu vou buscar você, ô, sua doida. Então, A minha irmã fez um escândalo. A minha irmã, pequenininha, ela fez um escândalo quando ela começou a ir pra escola. Agora ela tá com saudade, né, da escola, agora. Que não tá tendo, mas antes ela fez um escândalo, eu nem liguei. teoricamente, os comportamentos eles são diversificados, mas é uma consciência, de novo, que ajuda a gente a ter um estalo da individualidade, que nós estamos no mundo em si, né? Eu vou deixar, não essa semana, que não é a semana de postar, mas tem as aulas do ano passado, não é obrigatório assistir, óbvio, mas fica lá. Se alguém quiser acessar para ver uma outra abordagem, né? Nós vamos continuar com o tema da individualidade. Pessoal, eu gostaria de propor uma atividade, ela vai durar o bimestre inteiro. Uma atividade que é muito legal, muito boa para vocês. Vou mostrar por quê. Na hora que aparecer, vocês me falem se apareceu a tela, por favor. Apareceu. Apareceu. Então, essa tela é a tela da Fundação Getúlio Vargas, ok? Os cursos aqui são gratuitos e eles certificam, eles dão uma declaração que você fez o curso. Isso enriquece, obviamente, o seu currículo. Ano que vem, terceiro ano, eu costumo trabalhar com formação de currículo online, sobretudo o LinkedIn, que é um veículo muito grande de partilha de currículos. Vocês entrem nesse site que vai estar
descrito no grupo, aqui tem 38 cursos, ó, cyberbullying, 5 horas de duração, dados para o bem, democracia digital, imagem de direitos na web, inclusão social, são temas mais gerais, né? E todos são gratuitos, né? E eu vou deixar um espaço lá no Google Sala de Aula para quando vocês terminarem um curso, vocês postarem a declaração lá que fizeram, e isso vai ser um exercício do bimestre. Professor, gostei, vou fazer mais de um. Eu, da Getúlio Vargas, já fiz todo. Eu tenho 70 certificados da Getúlio Vargas. É muito rápido, muito fácil. Tem cursos, pode procurar na sua área. Também tem a Fundação Bradesco, né? Só tem que se inscrever, fazer um e-mail, um login lá, se inscrever e fazer um curso gratuito, e depois apresentar o certificado. Eu vou gravar um passo a passo de como faz isso, e aí eu ponho lá a data de entrega mais para o final. Pode perguntar, Felipe. Professor, mas esse certificado vem depois que você termina o curso já? O certificado, ele acontece imediatamente quando você faz o que... vamos dizer, o curso tem 5 horas, você passa todas as páginas, diz lá que você já fez o curso. Só que você tem que fazer um questionário, responder o questionário. Você 5 horas seguidas. Não, Bruna, 5 horas de validade do curso. Você não vai levar 5 horas. Eu fiz um curso esse dia de 30 minutos. E o curso tem 30 horas. Entendeu? Agora, você tem que ler o conteúdo para responder ao questionário final. Para ir bem. Entendeu? Quando você responde o questionário, Felipe, e demais, como é que chama? O certificado já aparece para você. E isso aí acrescenta alguma coisa no meu currículo? Opa, dependendo do que você escolher lá, né? Com certeza. Depois você faz um currículo vitae, posso ensinar depois vocês, que tem o currículo LinkedIn, que esse é da rede social. As pessoas visitam o seu currículo por perfil. E tem o currículo vitae, que é aquele que a gente faz impresso. E a gente pode um dia tirar uma aula, por exemplo, de geografia e fazer, porque tem 2 em seguida, leva um tempo. Né? E a gente coloca lá formação. Você fez um curso de línguas, você coloca ali. Você fez um curso de algum curso técnico, por exemplo, no Senai, você coloca ali. Eu tenho certificado de cyberbullying, né? Ou alguma coisa relacionada à área de TI, tecnologia da informação. Você coloca tudo ali. Sempre acrescenta. Sempre é bom. E como que você falou mesmo, quando você termina o curso? Quando você olha todos os slides, os vídeos que tem disponível, tem um questionário para responder. Esse questionário é o que determina se você vai ter a declaração, certificação ou não. Então você tem que ir bem no questionário. O que você pode fazer? Eu posso imprimir? Claro, Vem assinado eletronicamente. Pessoal, quem precisar sair, pode sair. Muito obrigado pela presença. Legal. E quem tiver dúvida, pode ficar aí perguntando. Ok? Obrigado pela presença de todos. Eu que agradeço. Se tiver qualquer dúvida, amanhã eu volto a falar disso, tá bom? Beleza. Ok. Eu que agradeço. Vocês são ótimas individualidades. Falou, doutor. Fico com Deus. Obrigada pela aula. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Falou, senhor. Falou, Jonas. Obrigado por ontem. Que isso. Falou, senhor. Valeu pela aula aí. Falou, valeu. Professor, o senhor vai deixar o link disponível em algum lugar, tipo no grupo? Eu vou colocar o link lá na sala do Google, mas não essa semana. Vou colocar na semana que vem. Aí eu vou gravar um vídeo do passo a passo de como entrar, se inscrever e como escolher um curso e fazer. Tudo bem? Tá bom, obrigada. Um vídeo rapidinho para vocês só ter uma noção do que tem que fazer. Tchau, professor. Tchau, Camille. Obrigado por ter me escolhido como tutor. Professor, então eu posso, enquadrar o meu certificado e deixar em casa? Tem que Com certeza, com certeza. Eu tava... vou mostrar para você o mais chique que eu tenho. Quer ver? Eu tava usando ele esses dias. Eu tenho...
Hoje, eu tenho aqui alguns enquadrados, viu, filho? O mais chique que eu tenho é esse aqui, ó. Você fez do que isso aí? Esse aqui é do mestrado, eu sou mestre. Atitude Universidade Católica. Ah, essa é padre, né? Não, esse aqui, a PUC, esse aqui não tem a ver com padre, não. Esse aqui, a PUC, você pode estudar lá, ué. Normal. É mestrado em já foi padre, não filosofia. foi? Fui. Mas assim. Você ficou 30 anos naquela escola lá? Não entendi a pergunta, desculpa. O meu avô falou que os padres, eles começam desde jovem para se formar. Ah, são 8 anos de estudo. Você faz filosofia, depois você faz teologia. Eu também estudei teologia na PUC do Rio de Janeiro. Sou formado também. Olha, eu sou formado em filosofia 2 vezes, sou bacharel e licenciado. Sou formado em pedagogia, sou formado em geografia, aí tenho pós-graduação em Bíblia, né, em tradução bíblica, e tenho mestrado em filosofia. Aí tem os certificados. Certificado, por exemplo, professor, você fez um curso agora, eu faço um curso agora, mês de julho, por exemplo, faço o curso, aí eu levo lá para o secretário, para o Tadeu, deixa eu só parar a gravação aqui, ele junta, por exemplo,